Oi, oi, pessoal, boa noite. Boa Nossa, chegar noite. aqui e já encontrar esses rostinhos felizes aqui, olha, não tem preço. Então, vamos começar hoje, dia 10 de março, né? Embarcando aí na nossa segunda leitura, por coincidência, né? E por escolha, não é nem coincidência, foi escolha mesmo. Nós escolhemos um outro livro da Julia Cameron, né? Com a Emma Lively. Olha aí a Brígida entrando. É, vamos mergulhar na leitura desse livro, né? Esse livro aqui da Júlia. Ele é um programa de 12 semanas, e o bacana, né, é que esse livro ele fala sobre é, a mulher, né, depois dos 50, mas isso não significa necessariamente que quem vai ler tem que estar nessa faixa já, né? Eu, pelo menos, eu já estou faltando alguns anos para chegar. Mas já me interesso, né, por esse tema, porque eu sei que é uma fase da vida, que se a gente não tiver uma estrutura mental, né, assim, capaz de encarar esses desafios, né, que o não é nem envelhecimento, é o amadurecimento, né, e posteriormente a gente vai rumando para o envelhecimento mesmo. Então, é uma fase bem desafiadora e que desperta a curiosidade e, ao mesmo tempo, medo, insegurança, né, em nós mulheres. Então, é por essa razão, eu acredito que nesse mergulho nós estamos, né, na mesma vibe, acredito, né? Ou que já passaram dessa idade, estão indo para uma outra fase, mas que essas inquietações, né, elas de alguma maneira estão nos permeando, né? Então, hoje é um encontro de abertura, a gente vai aqui se apresentar, vamos falar um pouco da introdução, vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Então, quem aparece aqui para mim é a Maria Eugênia, no primeiro quadrinho. Eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouco sobre as expectativas dela, se ela já conhece a Júlia, enfim. Olá, boa noite. Podemos para escutar bem agora? Tá bom. Prazer, eu sou a Maria Eugênia. A Lana eu conheço já há uns bons anos, que a gente já se conversa. Acho que eu nunca fiz nada seu, acho que fiz escrita com a Rafa, né? Conheci você através da Rafa, e eu dei de presente daí as cartas por você com meu marido na época, ele queria muito fazer, eu dei de presente para ele, a gente conversou com coisa para ele, foi legal. Até hoje ele usa muitas cartas, é um dos braços dessa cultura, inclusive. Né? Sou terapeuta holística, ajudo as pessoas a lembrarem que é uma ação de essência, tem os paradigmas que a gente cresceu entendendo que era bom para a gente, mas não que a gente sentia que era bom para a gente. Né? Nós somos educados de uma forma por pais, educadores, né? Como eles achavam que era melhor. E muitas vezes a gente vai para vários lugares de profissões, acho que é casar, fazer faculdade, crescer, ter filhos, e infelizmente a situação é muito grande, às vezes tem um vazio muito grande. Não seja ruim isso, mas muitas pessoas ou chegaram nesse ato de sucesso que foi colocado para nós muito frustrados internamente, né, sem emocional para tudo isso, ou se matando para chegar nesse lugar ainda, achando que tem que chegar em um lugar onde, na verdade, não veio para sempre, veio para viver experienciar, né? Então, através de algumas técnicas que já fazem sentido para nós, que para nós foi o espaço amigo do marido, a gente trabalha ajudando as pessoas nesse sentido. E com isso chega muita gente de várias idades. E por eu também estar começando a ficar com criança madura, também não tenho 50 ainda, tenho 43, mas tem chegado muita gente para mim. E é uma coisa que, não que me preocupa, mas uma coisa que eu gosto de pensar, que a gente não tem muito costume, que é da prevenção, sabe? É do ato antes, de esperar acontecer coisas. Muitas vezes tem dor e aí vai atrás, aí quer uma acupuntura para resolver, uma sessão vai resolver tudo e não é assim. A acupuntura, por exemplo, é um ato de prevenção. Você faz um tratamento assim, para dor e você usa depois como manutenção, né? Como
várias coisas que a gente faz na vida. A gente espera a dor chegar para a gente resolver e acho que só resolveu, tá bom. E falta de hábito não, né? Falta de hábito meu. Então eu quero tentar. Eu já sinto algumas coisas de climatério, já tenho uns sintomas, já tenho buscado algumas coisas e penso no futuro, né? Como tem chego para as mulheres para mim também, uma forma. Mas que eu ainda nem tenho experiência, não tenho vivido esse lugar, porque eu fui muito de falar do lugar que eu já vivi, esse lugar ainda não vivi, mas vou viver. Mas eu já tenho um galho, um gancho, algo para acolher, pelo menos, essa mulher que chega para mim e dar um norte para ela buscar o caminho dela nessa jornada, né? Mas isso só pensei depois, porque a ideia maior para mim era estar em grupo, era ter alguma coisa junto, foi tudo que eu quero. Aí, cada vez que tem algum livro bacana, os dias de semana não dá, eu dou aula quase todos os dias à noite, só sexta-feira que eu não vejo, deu muito certo o horário, era que eu vi, nossa, é super legal, adoro a Lana, foi um ponto bacana. Até depois que fiquei sabendo do livro. E aí, quando eu fiz o livro, eu falei, nossa, né? Nada por acaso, né? Nada por coincidência. Então, juntou as duas coisas aí, a vontade de estar em grupo, que eu acho que o grupo tem uma outra força, é diferente de a gente ler sozinho, estou com os nossos currículos aqui mentais, de estar fora do cobrando, é diferente ter troca, a gente vê uma coisa muito grande quando a gente tem troca, ainda mais entre mulheres. E aí veio esse presente aí, o livro. Eu gosto da Júlia da Arte da Escuta, tem alguns livros que até outras pessoas que eu gosto recomendam muito ela, então a gente acabou lendo aqui em casa ela. Tem vários livrinhos que a gente gosta, que são dos palhaços que indicaram ela, né? Que você conhece, o Marcos Trevas, né? E tudo mais, que falam do ser bom mesmo, ser bom nascer bonzinho. Então, tem várias nessa linha que eles vão dando exercício para a gente pensar realmente um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Enfim, é isso. Acho Legal. daqui de Brasília, não sei se daqui de interior de São Paulo. Eu acho que é Minas, Márcia, Brígida, acho que é Bahia, né, Brígida? Brígida é Bahia, É, né? Bahia, Bahia, A isso. Adriana tá em São Paulo, não, né? Eu estou em Foz do Iguaçu. Ah, é Foz do Iguaçu, diretamente de Assunção, né? Eu estava em Assunção, cruzei para o lado do Brasil agora, passei a Ponte da Amizade e estou em Foz do Iguaçu. Muito bem. Mas eu acho que no grupo tem a Silvia, que é de Aparecida, né? Se der tudo certo, a chuva diminuir um pouco, talvez ela participe com a gente. Então, eu concordo com o que a Mar fala em relação a essa força, né? Quando a gente se junta em grupo, né? Uma apoiando a outra, as experiências, e eu acho que a própria energia, né, que é gerada, né, é muito positiva. Acho legal também o projeto que ela e o Gil, né? O Gil é facilitador das cartinhas do Florescer. Eu acho que a gente se conhece desde 2014, mais ou menos por aí. E eles têm um projeto chamado Florescer Sua Essência, né? Então, assim, são algumas sincronicidades, né? E, assim, eu sou fã do trabalho deles. Obrigada, Márcia, seja bem-vinda. Márcia, gostei do layout atrás, livros, Ah, você livros, viu, livros. né? Tá parecendo com o Rafael também, né? Pois é, eu tô doida para mudar aqui a posição da mesa, porque eu também gosto de ver os livros atrás. O meu tá aqui do lado. Tá bem já super lotada. A gente brinca que as escadas agora aqui em casa já começam a receber os livros. Elas viram prateleiras, as escadas. Eu moro em escada, eu tenho 2 andares, né, a casa. Então, lá embaixo já está começando a subir. Pois é, vai Então, passando. mas é isso. Mas eu estou muito feliz, de estar aqui. Eu consegui concluir a. Eu gosto de ler bem próximo do encontro, porque por mais que a gente queira reter o que a gente leu, né? Se você não anotar, se você não grifar, se você não manusear ali, fica, né? Fica meio que perdido, né? Então, É bom gostei ficar demais. fresquinho, né? A ideia, assim, reverberando. Eu tirei a tarde hoje para isso, sabe? Uhum. Mais um pouquinho assim para chegar no início da noite, eu me preparei para isso, né? Então, assim, eu vivo uma realidade
na minha vida íntima aqui em BH, que eu sou casada há 27 anos, né? Então, o marido já é aposentado literalmente há 6 anos. Então, assim, quando a gente fala em aposentar, né, sempre vem questões, ainda mais no país que a gente vive, né? Como é que a gente lida, né? Como é que a gente dança essa dança agora, né? E nós dois trabalhamos, né, num espaço terapêutico, holístico também aqui, que a gente construiu desde 2016. Então, assim, é uma coisa que vai crescendo e vai passando por situações também, né? Desafiadoras, como a gente vive hoje, né? A gente está num lugar muito privilegiado. E eu agradeço, eu sou muito grata por estar aqui com vocês numa sexta-feira à noite, né? Para a gente poder discursar tudo isso aqui que a Júlia, né? A gente tem um pouco de intimidade com a Júlia, porque a gente vem de uma leitura da Júlia, né? Arte da Escuta, e eu acho que vai ser perfeito esse livro em função do que a gente já aprendeu com a outra leitura, né? A gente vai ficar mais à vontade. Eu senti isso quando eu estava lendo, sabe? Eu me respeitei mais ao ler o que eu li já do livro, né? Desse Nunca é Tarde Demais. A gente Então, se assim, sente até amiga íntima dela, né? Quando você começa a ler. A forma que ela ela peça escreve é assim, muito familiar, enfim, traz um conforto. e a gente sabe que, por exemplo, é uma rotina que ela traz de um país, né, que a gente não vive, né? É uma cultura que a gente não vive. Mas mesmo assim, são temas universais que me deixaram mais tranquila à medida que eu fui lendo. No começo eu fiquei um pouco aflita, falei, mas meu Deus do céu, onde é que vai parar isso? Porque a neve, né? Imagina a neve. Eu falei, como é que eu vou imaginar a neve? E se a gente não vive na neve, né? Então, assim, eu achei muito gostoso depois, quando eu consegui concluir, né? Li de uma forma mais didática mesmo, porque a prática eu acho que começa a partir de amanhã, por exemplo, né? Eu me dei conta do que é que eu vou encarar daqui para frente nessas 12 semanas, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito positivo, devido a essa fase que eu estou vivendo, de desafios mesmo, né? São muitos, e eu acho que ela vem para acolher mesmo, sabe? Para ela acolher, olha, Márcia, está tudo bem, você não precisa correr tanto mais, sabe? Essa sensação assim, descansa também. Eu senti isso um pouco, sabe? Você merece o descanso, você chegou até aqui, você já deu o seu melhor. E aí, quando ela pede para dividir a idade, né, por 12, né, para dar as 12 semanas, eu já até coloquei com 53 anos. Por quê? Porque em 12 semanas eu vou fazer os 53, né? Então, eu acho que dá 53, 24 de abril, acredito que dê. Ou vai chegar pertinho. A gente canta até parabéns para mim, se na 12ª semana chegar o meu dia, né? Mas assim, eu fiquei muito satisfeita e a criatividade, eu quero trazê-la muito assim presente, independente do que os outros vão pensar. É a minha criatividade, né? Eu acho que a gente pode também se dar esse direito, né? Do que eu me sinto apta a realizar, onde a minha criatividade vai me levar e como eu vou despertá-la. Então, assim, eu estou inteiramente à disposição para isso. Obrigada, Lani. Muito Eu bom. sou de Belo Horizonte, né, mineira da capital. Bem-vinda, Márcia. É, duas coisas, né? Aliás, três coisas, né? Diante da sua apresentação. Primeiro, eu também vivo em um relacionamento onde o meu companheiro ele já está na reserva, né? Ele já está numa fase, digamos assim, de colher os frutos do trabalho dele, né? E eu ainda estou me ensaiando para viver essa fase. Então, muitas coisas ainda precisam
se encaixar, né? Se acomodar. E aí, não é que isso assim me preocupa, me tira o sono, mas a gente tem aquele sonho assim de um amadurecimento, com tranquilidade, com o pé no chão, né? Então, eu cultivo, né? Chegar nessa idade com mais sabedoria, com mais tranquilidade, sem muita pressa, para poder viver tantas coisas maravilhosas, né, que a vida nos oferta o tempo inteiro. E também me sinto grata por ter essa oportunidade, né, de poder fazer escolhas. Por exemplo, estar aqui hoje com vocês, né, que eu sei que muita gente não está aqui ou porque está no trânsito, voltando para casa, ou porque tem que pegar alguém em algum lugar, enfim, por uma série de coisas. Então, assim, gratidão sempre. E também tem todo um trabalho por trás, né, para chegar aonde a gente chegou. Outro ponto é lembrar, né, que nós somos frágeis, não só por sermos mulheres, mas pelo fato de que, às vezes, eu entendo que para a gente esconder as nossas fragilidades, às vezes a gente absorve o mundo, fica assim aborrotada de tarefas, de afazeres, vai meio como umas esponjinhas assim, só assumindo responsabilidades, como se isso nos servisse de alento para esconder essas nossas fragilidades. Então, a gente, nós precisamos. Boa noite, Silvia. Que bom você por aqui. Boa Então, noite. nós precisamos de apoio. E quando eu imaginei em sugerir uma leitura compartilhada, foi justamente para a gente ir vivendo essas etapas. Ou seja, quando a gente fez a primeira leitura do Arte da Escuta, eu estava vivendo uma fase. E essa vivência em grupo, que eu acho que foram 8, 9 encontros, né? O apoio que eu encontrei no grupo foi assim primordial para que eu vivenciasse aquela fragilidade, aquela necessidade de ter um local, um espaço de partilha. Isso para mim foi muito enriquecedor. Então, estar aqui também é encarar, né, essas nossas fragilidades, essa nossa disposição também da troca, né, porque aqui a gente vai estar se sentindo à vontade, né, como se estivéssemos ao vivo, numa roda de conversa, expondo, essas nossas necessidades, né, de partilha. Então, assim, perfeito a fala da Márcia. Alzeide, boa noite. Somos quase vizinhas. Aqui da minha casa eu vejo o telhado da casa dela. Sou pernambucana, né, da cidade de Salgueiro. Sou funcionária pública e já estou há 37 anos sem coragem de me aposentar. A saga Assim, da aposentadoria. parece que eu estou programada para trabalhar. Não consigo me ver sem fazer nada. Eita, uma ligação aqui. Então, assim, eu preciso, já fiz até um curso, né, para ver se eu consigo me preparar, mas a ideia ainda não está firme na minha cabeça. E gostei da leitura desse livro, a introdução. Ela dá exemplo, né, de vivências, assim, histórias que parece que até a gente já ouviu alguém contar. E essa escrita matinal, assim, está me despertando interesse de fazer, entendeu? Quem sabe, né, no decorrer de tudo isso, né, o que vai despertar dentro de mim, né?
Porque se aposentar e ficar parada não é coisa muito boa, não, viu? Eu assim, não pretendo isso para mim. Porque, assim, a gente acha que eu já estou com 62 anos, mas a mente está ativa, né? É um processo assim que a gente percebe e, ao mesmo tempo, a gente acredita que tem condições de ir mais além. Então, não me sinto assim, me vendo aposentada. E acho que vocês ainda têm muito chão pela frente, viu? Não é coisa muito boa, não, a pessoa ficar inativo, não. Eu acredito que faz muito bem. O trabalho é uma terapia, termina sendo, né? E eu quero continuar trabalhando. Ainda não sei até quando, mas que eu pretendo sim. Muito bem. Então, complementando aí, eu acho que talvez a luz, né, que precisa para essa fala é justamente a criatividade, né? A criatividade é o que precisa ser despertado, porque a mente, ela se habitua num ritmo, num E costume. uma coisa que eu observei nessas leituras, elas dão sempre exemplo de alguém que, quando chegou na época, voltou a fazer o sonho que tinha quando criança. E Sim. isso, assim, me despertou. Ela deu uns 3 exemplos sobre isso. Uhum. E eu lembrei que, quando eu era criança, eu tinha muita vontade de pintar, fazer pintura, né, de quadro, essas coisas. Só que eu não fazia, nem imitava. E de um certo tempo para cá, eu comecei a pensar em fazer cursos para exatamente essa época, nem que seja assim, para um entretenimento, né? Uhum. E aí tenho vontade, muita vontade de fazer, porque acho que é uma coisa que está aqui dentro, é coisa, né? Como é que chama? A criança que ainda está aqui dentro Uhum. e que eu ainda tenho vontade de fazer curso de pintura. E talvez seja essa ocupação que eu precise, né? Mais para frente. Então, vou ver se isso vem à tona, né? O que que acontece? Eu acho que algumas pessoas conhecem, né? Um livro, O Poder do Permita, assim. Eu acho que é o primeiro livro que eu escrevi, né? E tem um capítulo que fala sobre criança interior. E tem uma parte que eu falo, né? Sobre a criança, ela vai perdendo, né? Essa essência de criança, né? Vai descobrindo mundos, vai adentrando no mundo dos adultos e vai perdendo a inocência, vai perdendo, às vezes, a espontaneidade, né? E aí eu já vi muitas ferramentas que trabalham esse resgate, ou seja, o que que você gostava de fazer lá na infância, né? O que que te atraía, o que que era natural, né? O que que porque todos nós temos dons. Então, eu acredito que no meio desse, digamos assim, a vida ela é tão, como se diz assim, cheio de energia, de produtividade, a mente muito barulho, e a gente está sempre procurando fazer escolhas, solucionar coisas. Então, é como se nós parássemos de acessar esses dons que surgem na criança com muita espontaneidade, né? E que às vezes os adultos, nós adultos, até acabamos de uma maneira não muito adequada, né? Fazer aquela velha pergunta chata para as crianças: o que que você quer ser quando crescer? Então é como se forçasse um pouco a barra para vir uma resposta, né? Que fosse adequada para os adultos, às vezes para suprir as expectativas dos pais, enfim. Então, eu acredito que isso explica, né, o fato dessa criança estar adormecida, né,
e a gente fazer esse trabalho de acender novamente essa chama através da criatividade. Inclusive, tem uma parte no livro, que mais na frente a gente vai comentar, que fala sobre essa criatividade, né? Os princípios básicos para recuperar a criatividade, né? Muito bom trazer esses insights para a gente. Adriana, Oi, boa noite. boa noite. Gente, lindeza estar aqui, né, com vocês, porque uma sexta-feira à noite, né, um grupo de mulheres reunidas assim, querendo fazer essas trocas tão bacanas, né? A gente vai percebendo em cada fala como que a gente vai tendo coisas em comum com cada pessoa, né? Aí para nossa amiga que se apresentou ainda há pouco, a Márcia, né? Márcia, ela faz aniversário no mês de abril, eu também. Também vou fazer 52 anos, 53 anos, viu, Márcia? É, e aí é isso aí, né? A gente vai estar com o nosso aniversário, vamos cantar parabéns uma para outra aí nesse grupo. E assim Qual como que é seu vocês, dia? Qual que é seu dia? meu dia é o 29 de abril. O meu é 24. É É, pertinho. eu já gravei aqui, que o seu é 24. Eita, nós. Assim como, né, a Lani, você também mencionou, eu também tenho aqui, né, esse que não deixa de ser um desafio, muitos anos já de casada, 27 anos também, e o marido também foi para reserva, ou seja, é militar, que nem o marido da Lani, já tem um tempo, e a gente acostuma com toda uma rotina que vai ser modificada em razão, né, dessa presença, e o que é muito bom, mas que depende da gente também saber, né, ter criatividade para esses momentos assim, para evitar choques de ideias, né, de comportamentos, enfim, essas coisas. Mas eu sou advogada, né? Eu parei um tempo com a minha atividade, até em razão das mudanças, né, que a gente fez com ele como militar. Fiz essa opção de parar um pouco, né, e me disse que estava aposentado. E aí eu já li esse livro da Júlia, né? Eu não participei com vocês do ciclo anterior, do livro anterior, esse é o primeiro que eu estou participando. Eu não li o livro todo, porque no meio do caminho aí eu fiquei doente, acabei deixando essa leitura de lado, outras coisas, né? Passei à frente, outras prioridades, e fiquei super animada com essa possibilidade da gente compartilhar o que a gente vai passando no nosso dia a dia. Acho que os exercícios que ela propõe para a gente são muito interessantes. Tem toda essa questão aí da criatividade que vai ficando lá para trás, né? Dependendo da atividade que a gente escolhe. Por exemplo, o mundo do direito, né? É um mundo muito fechado até certo ponto, de muita austeridade, né? Então, de muitas palavras, de escrever muito, que eu sempre gostei, mas de uma austeridade, né, maior. Então, a gente vai percebendo, eu fui percebendo, né, a necessidade nos exercícios e tudo, de ir trazendo essa criança, né, essa criança que ficou lá para trás, essa criança que criou uma crença, né, que eu trouxe essa crença de que, olha, eu não sei desenhar, eu não sei mas fazer qualquer atividade, manualidade, né? Eu não sei dançar, eu não sei nada que é aquele espírito livre da criança, né? E aí a gente vai buscar aquilo. A minha irmã era muito elogiada porque fazia muito desenho lindo, e o meu não é lindo, mas eu posso desenhar. Então, eu fui tirando isso, né? Eu posso desenhar, né? Fui me lembrando que eu gostava muito de fazer versinho, poesias, né? E por que não voltar a fazer? Então, me atrevi a fazer artesanato, uma manualidade, sim, para ir tirando para ir, de um certo modo, como a Alane falou, das nossas fragilidades, né? De mostrar as minhas vulnerabilidades. Olha, não é perfeito, mas é feito. E me agrada. Então, eu acho que é isso, é a gente voltar para a gente mesmo, né? Esse contato com a gente, a gente fazer um aprofundamento em quem somos realmente. Eu acho que essa é uma proposta
importante do livro quando a gente vai escrever essa biografia lá na frente, né, nos próximos capítulos, e a gente vai vendo como a gente vai trazendo à memória tanta coisa que ficou lá para trás perdida, né? Então, achei super legal, estou super animada de estar aqui com vocês para compartilhar. E eu acho que assim, uma coisa que está muito na minha mente, quando eu comecei a fazer a leitura desse livro, é a questão da gente integrar, né, quem nós somos, todas as partes do que nos compõe, né? Ter essa aceitação. E tanto isso foi sendo feito que eu fui resgatando esse ego advogada também, num outro viés. Mas por que não? Então, tem essa coisa da fala da Alzeide, né? De que a gente não se aposentar. Eu também tenho isso, porque sou uma pessoa super ativa e como a Júlia disse ali, acho que não dá para, né, a Júlia Cameron, não dá para a gente se aposentar e ficar sem fazer nada. A gente precisa se recriar, né? Recriar alguma coisa para a gente mesmo. Eu acho que isso é possível quando a gente encontra o que nos traz felicidade, o que é que está lá na nossa essência. E eu acho que a gente vai descobrir isso olhando para a nossa criança, né? Para tudo que ela tinha vontade de fazer, mas que ficou perdido lá para trás. Então é isso aí, gente. Estou doida para a gente seguir aí, poder ver aí o que vai sair de criatividade para a gente nesse grupo. Muito bacana. E eu estava até aqui procurando, tem uma parte, se alguém por acaso encontrar, que eu acho que é uma pessoa que fala assim para ela, mas eu só sei trabalhar. Uhum. Tipo assim, o que que eu vou fazer, né? Se só o que eu sei é fazer o que eu já faço. O que que vai ser de mim quando eu me aposentar, né? E aí, depois ela vai trazendo para a gente que existem inúmeras coisas, né? Que podem ser feitas. Bastante equilíbrio. Basta a gente estar disponível, né? Eu não sei exatamente, eu vou depois procurar onde é que fala isso, mas enfim. Brígida, obrigada, viu, Adriana? Um prazer. Nada. Oi, meninas, boa noite. Boa noite. Eu sou da Bahia, né? Eu posso dizer assim que eu já me aposentei como educadora, que eu sou pedagoga, mas há uns 6 anos atrás, 7 anos, eu já caminhava para a aposentadoria, né? Já tinha tempo que eu comecei cedo demais no magistério, mas eu não tinha idade. O que que eu fiz? Com as mudanças das leis que estavam chegando, eu pensei, vai chegar o momento, né, da aposentadoria, e o que que eu vou fazer? E aí eu trabalhava com a disciplina chamada Projeto de Vida, e aí eu fui fazer uma análise da minha própria vida, do meu próprio projeto, e descobri que 50% do meu projeto ele estava sendo executado como pedagoga, como educadora. Mas 50% do meu projeto estava por acontecer, que era o outro lado que eu queria ser terapeuta, né? Sempre quis muito, né, a psicologia ou a terapia, mas aí por questões, né, de morar distante dos estudantes centros, não fiz, né, não deu para fazer. E 7 anos atrás eu comecei, então, a fazer os cursos nessa área da terapia. Então, não abandonei o trabalho, mas fui conciliando novos cursos com a pedagogia. Aí veio a pandemia, né, com pais idosos, eu precisava dar uma atenção maior, e aí, com as mudanças que as leis estavam chegando, eu iria ultrapassar muito tempo para me aposentar. Eu levaria provavelmente mais uns 10, 15 anos, né? Então, eu ia chegar a quase 70 anos para aposentar se eu fosse no percurso normal, né, das mudanças. Eu falei, não, já deu o que tinha de dar na educação, como pedagoga, agora eu vou atrás dos outros 50%. Eu já tinha certeza do que eu queria. Então, eu me dediquei, né? Tanto é que aí eu conheci a Lani justamente nesse momento em que eu estava buscando, né, mais qualificação para eu poder, então, desempenhar a função de terapeuta. Aí vem a Júlia, né? Júlia, assim, eu sempre tinha uma grande paixão pela Júlia, mas eu nunca tinha conseguido ler um livro todo da Júlia.
Aí veio com a escuta, né? A escuta do silêncio. E aí ela me revirou de ponta cabeça, e eu assim, me senti muito presente na escrita dela. Quando eu escrevo, eu acho que minha escrita é muito parecida com a dela. Aí me identifiquei demais com a escrita dela. Eu falei, nossa, essa mulher consegue fazer esse sucesso todo com essa escrita, uma escrita tão cotidiana, tão, né, do dia a dia, tão real. Eu também já escrevo nesse ritmo, eu também não tenho que ter vergonha da minha escrita, não, né? Então, assim, me encantei com ela pelo vínculo, né, da escrita. E também pelas provocações que ela faz. Ela tira a gente do chão que a gente acha que está tudo seguro e sacode e diz assim, agora você procura o teu caminho, o seu rumo, né? Siga seu rumo, busque o teu caminho, qual é o caminho que você quer trilhar. Aí eu fiquei tão, assim, fixada mesmo na Júlia, que eu não me contentei. Comprei o caminho, né, do artista. Comprei os dois agora, eu falei, não, quero o caminho do artista, porque eu já percebi que a veia dela é muito criativa. Eu falei, ela vai na linha da criatividade. Quando ela traz o caminho do artista, eu falei, não, ela é uma artista mesmo. Então, é o que me interessa, a minha veia. Porque eu gosto muito de pintar. Tinha uma colega que falou, e a Adriana, né? Que ela, foi a Adriana que falou, foi, né? Que gostava de pintar, né? Tinha vontade de pintar, mas nunca, né, sabia se realmente pintava. Adriana, me descobri artista plástica agora, há 3, 4 anos atrás, eu pinto mandalas, então pinto outras coisas, me descobri assim, ó, lá atrás eu queria muito, mas eu não pude, então, mas agora eu estou revendo tudo isso. Eu escrevo muitos poemas, sempre escrevi, mas nunca publiquei, sempre foi escondido, guardado. Agora não, agora eu quero jogar isso para fora, né? Quero juntar e sair publicando por aí, porque era algo que lá atrás estava plantado, mas eu não cultivei, né? Deixei ali amornar. Também veio a questão tanto da escrita, né, do conto, do desenho, da pintura, tudo isso muito forte em mim. Então, a Júlia veio e disse assim, ó, bote para fora. Você não tem mais que esconder a artista que está aí dentro de você, né? Não tem mais, não dá mais tempo para você estar escondendo. Então, a Júlia fez essa desarrumação, né, dentro de mim. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, né, participando do grupo, e dentro da introdução, quando ela traz aqui, nunca é tarde demais, eu já me vi de novo ali, na escrita dela, né, com as escritas matinais, assim, é a hora que eu mais gosto de escrever, então, nas madrugadas, quando tem silêncio, aí eu consigo produzir com muita facilidade, e então ela vai trazendo algumas dicas, né? Ela vai chamando a gente para dizer assim, volte para as coisas que te fazem bem, né? Volte para o que te faz feliz. Você está distante disso, você se desgarrou disso, então é hora de voltar. É hora do retorno, né? É hora do retorno do encontro com a sua criança que ficou lá em algum cantinho da vida e agora então chegue junto, pegue ela pelas mãos e vão caminhando, né? E vão construindo o caminho que vocês querem. Então, eu vislumbro isso, né? Eu sou do tipo criativa, eu não me aquieto diante dos problemas. Eu sempre digo assim, eu quero a solução, eu vou atrás da solução. E eu acho que a criatividade é o que traz a solução, né? Quando a gente está com dificuldade, está com desafio, é a criatividade que tira a gente do contexto, né? Que empurra a gente para frente. Então, eu não sossego enquanto eu não acho a solução das coisas, né? Fico buscando, eu sou uma buscadora, fico buscando, fico pensando, criando possibilidades, né, de resolver a situação. Então, hoje eu me vejo assim, né, nesse contexto, aposentar, eu não me aposentei, oficialmente me desliguei do magistério, mas eu não me considero aposentada, porque eu continuo com a vida ativa, né, montei um espaço terapêutico, continuo dando assistência aos meus pais, que são idosos, cuidando da família, e não sinto essa coisa de dizer assim, estou aposentada. Não, não me vejo, não sinto. Muito pelo contrário, eu me sinto muito mais produtiva agora, muito mais criativa agora, porque a vida exige que eu seja mais criativa agora. Antes eu podia ser, mas eu não tinha tempo para criar. Hoje eu tenho um tempo para criar, né? Isso que é importante, né? A gente ter essas pausas para a gente produzir, para a gente criar. Então, eu me sinto muito produtiva, como se eu estivesse iniciando minha carreira agora, né? A produtividade é muito forte em mim. Então, eu acredito que esse livro veio na hora certa mesmo, para poder me empurrar mesmo para a vida,
Ou seja, eu estou iniciando uma nova fase como se eu estivesse nascendo agora, para um monte de coisas que estavam adormecidas. E estou feliz por estar participando desse grupo, né? Também tem muita gente bacana, muita gente aí com experiências diferentes, que vai juntando as nossas e a gente vai se fortalecendo, né? Na roda que a gente se fortalece. Então, estou feliz por estar aqui e agradecer. Muito bem, Brisa, gratidão, né? A gente acaba formando uma egrégora e aí todo mundo vai brilhando a mesma energia, a mesma vibe, né? E eu sempre tenho pensamento, né? Inclusive, assim, a veia psicanalítica, né? Indica isso, de que a criatividade é o que nos salva, né? Entre o nascer e o morrer, a gente vive em busca dessa tal felicidade, né? Só que de uma forma equivocada, né? Porque a gente busca a felicidade no ter ou no fora, quando na verdade ela faz parte da gente, ela está dentro da gente, né? E aí, essa grande angústia, né, que nós vivemos, né, é o que a criatividade faz ultrapassar, né, seja através das artes, da leitura, né, da música, enfim, a vida pede criatividade, né? O próprio nome criatividade, né, vem, né, do criador, da criatura. Então, essa leitura ela traz a gente para estar cada vez mais esmiuçando maneiras de potencializar a nossa criatividade e viver cada fase como se deve, né? Desfrutando de todas as oportunidades que nós temos, né? E a próxima agora é Silvia. Como é que tá aí, Silvia? Chovendo? Oi, boa noite, gente linda. Bom, hoje eu fui teimosa, porque eu falei, não, hoje eu não vou perder. Falei, não vou, não posso, não posso. E tive que vir aqui para casa da minha mãe, né? E aqui a internet é meio ruim. Aí não estava dando sinal, eu falei, não, dá um jeito, agora estou aqui na casa da minha irmã, que é vizinha, para conseguir uma internet melhor. Bom, então eu vou me apresentar aqui, né? Tem a Alane já me conhece, a Marcinha já me conhece. E então, eu sou a Silvia, né? Eu moro em Guaratinguetá, mas eu sou funcionária pública, né, em Aparecida, do Santuário Nacional. Então, há já mais de 22 anos, né, que eu já estou lá em Aparecida, então eu até brinco, né? Eu sou mais aparecidense que guaratinguetaense. E é assim, né? Eu sou arte educadora, mas em 2018, é mais ou menos isso, eu descobri a Julia Cameron, o caminho do artista, pela Alane, né? Em 2018. Então, vocês podem perceber que a nossa jornada aqui juntas já faz um bom tempo. E até em 2021, eu estava numa incógnita, nossa, gigantesca, muito confusa, porque eu estava fazendo um curso, né, de psicanálise também, e a Lani me ajudou muito. Eu falo que ela foi minha mentora, assim, número um. Eu estava tinha muitas dúvidas, muita insegurança, né? Porque cuidar do outro não é coisa fácil, né? E a Lani foi assim, gente, um gatilho assim muito importante na minha vida e que eu tenho que agradecer muito a Lani, muito mesmo, né? E uma das ferramentas hoje, né, que eu uso até e que gente, é a coisa mais sagrada que tem, é a arte. E eu uso ela hoje, né, dentro do consultório, eu vejo assim uma transformação e a arte cura, né? E dentro, né, de todas as palavras, eu sou apaixonada pela palavra criatividade, né? E o que a Alane acabou de falar, a vida pede criatividade, né?
a gente precisa ser criativo em vários sentidos da nossa vida, né? Então, e até engraçado, dia 6 de fevereiro agora do mês passado, eu fiz 50 anos. E eu ficava pensando, eu falei assim, quando eu trintei, nossa, foi aquele baque, aquela coisa. E eu falava, nossa, já pensou quando eu fizer 50 anos? Nossa, vai ser assim, né? E não, gente, foi tão bom. Olha, é a que falou a Brígida e a última, né? A Brígida falou, né? Agora, é Brígida ou foi a Adriana? Eu não me lembro mais. A última que falou. Ela fala, né, que agora que ela tem tempo, agora que ela está criando, né, tal. E exatamente assim, mesmo eu ainda não sou aposentada, mas eu não vejo a hora disso acontecer, vai só demorar mais um pouquinho, mas eu já tenho tempo. Falando assim, Mas já estou ansiosa para chegar nesse encontro. não é, aí eu fico assim, né? Artistas não se aposentam, né? E eu não vejo a hora, gente. Eu tenho tantos projetos, eu tenho tanta vontade, sabe, de realmente tirar do papel meus projetos, né? Eu quero ganhar dinheiro com a minha arte, né? E tá nas escolas, né? Porque como eu sou funcionária pública, então a gente fica assim, dependendo de prefeitos, né? Então, os prefeitos, quem vai com a cara da gente? Daí você está lá na Secretaria de Educação, depois você volta para a sala de aula de novo, você desenvolve um projeto Arte Criança, e assim vai, né? Mas eu não vejo a hora, gente, eu não vejo a hora, assim, de estar colocando meus projetos, né? E agora, esse ano, eu tive uma oportunidade de estar na cultura de Aparecida, e eu estou trabalhando um projeto muito bonito, que chama-se Vida de Artista, sabe? Então, as escolas trazem os alunos ali para fazer as oficinas e também, né, a gente assim resgata também, descobre também talentos, né? Isso é muito gostoso, é muito bom. E quero agradecer, Lani, pela oportunidade, mais uma vez. Isso é um presente, eu não sei nem como agradecer você, sabe? E assim, eu falo, meu Deus, eu até falo muito para a Marcinha. Falo, Marcinha, de Deus, como eu queria estar inteira ali, né, tal, mas e a gente vai dando um jeito, né? Que eu acho que é isso que é ser criativo, né? E é isso, gente, é isso que eu tenho aqui para dizer para vocês. E eu sou apaixonada pela arte, eu amo arte, eu como arte, eu bebo arte. E dentro da psicanálise também eu encontrei essa ferramenta maravilhosa e está dando muito resultado positivo. E é isso. A ideia, gratidão, Silvia. Estamos juntos em mais uma jornada, né? É assim, eu digo uma coisa, assim, eu preciso muito de vocês, né? Porque quando você faz algo sozinha, você se sente meio que às vezes até mesmo desamparada. Então, quando você consegue, né, estar em dupla, estar em grupo, a gente ganha sei lá, faz assim um upgrade muito bom, né, para você conseguir ir no passo a passo, obtendo os seus resultados. Então, e às vezes você lê um livro, você compreende, mas na hora de colocar em prática, sabe, assim, meio que às vezes emperra. Enfim, e eu acredito que no grupo a gente vai estar se apoiando. Se alguém tiver uma dificuldade, olha, eu tive dificuldade de fazer tal exercício, sempre vai ter alguém que vai estar trazendo uma experiência, uma palavra, né? Então, a energia do grupo e esse trabalho aqui é muito importante, né? E aí também eu acho que, às vezes, quando você lê um livro bom, é muito egoísmo da nossa parte guardar aquilo só para a gente. Então, é importantíssimo essa partilha, né? Bom, foi orientado para a gente ler até a página 30, que é a introdução, para a gente estar
falando um pouco aqui hoje sobre os pontos mais importantes, né? Aquilo que chamou a atenção de vocês, aquilo que despertou, sei lá, um insight, o que que de repente você já fez uma correlação de que isso é importante, é fundamental, tipo assim, nesse período, digamos, a gente vai ter 12 encontros, né? Eu já estou aqui planejando quais são as minhas metas, né? Teve aqui até aquele exercício que eu coloquei no grupo sobre o que que vocês, né, colocaram no papel de meta para estar obtendo durante essa jornada, né? O que que é importante, né? Quais são as intenções? O que que além do conteúdo que a autora vai estar trazendo para a gente, o que mais a gente quer despertar dentro da gente, né? Alguém quer falar alguma parte dessas 30 páginas iniciais que chamou mais atenção, que deu esse estalo? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar Sim. sobre as páginas matinais, né? Foi como é que ela chama? Deixa eu Alzeide. recordar aqui o nome dela. Alzeide, né? Ela Isso. falou que ela se despertou ali, né, para aquele momento. Eu quis correr delas. Inicialmente, eu quis correr delas. Falei, caraca, é, já tá tão difícil assim, o ritmo, né? Acordar cedo demais, atividade física, e depois trabalho, casa, enfim. Mas à medida que eu fui lendo, eu falei, gente, mas vai ser o meu momento. Assim, a importância que aquilo criou para mim de repente, sabe? De escrever, né? Eu achei bonitinho que ela fala assim: pode ser que não seja tão grande a folha, né? Pode ser uma folha pequena. E pode ser que você vai escrever só no lado da frente. Aí aquilo já me aliviou. Aí eu falei assim: ai, que bom, né? Ela não está pegando pesado. Mas eu sinto que toda vez que eu pego para escrever, de forma livre e expressiva, sempre sai coisa boa. Sempre sai aquilo que realmente precisava sair. E tá cheio de coisa meio que entalada aqui. Eu acho que vai fazer um bem danado, sabe? Eu estou engolindo muita coisa e eu estou engolindo muito alimento desnecessário. Então, eu acredito que colocar para fora também vai fazer com que eu me acalme um pouco mais. São coisas que não precisam ser ditas, sabe? Mas ser escrita é diferente do que ser dita, né? Porque quando você vai dizer para alguém, né? Para começo de conversa. A não ser que você comece a conversar sozinha, né? Então, coisa que eu não faço muito. Mas é tudo diz respeito a mim. Então, assim, vai ser bacana. Eu acho que eu talvez levantar 10 minutos mais cedo não vai matar ninguém. Não que tenha que criar aquela obrigatoriedade, sabe, Lanis? Nossa, vai lá, juíza, né? Juíza ali, aquela. Massacra. Não, aqui, peraí, eu não estou querendo acelerar mais nada. Assim, no meu ponto de vista, assim, eu estou desacelerando um pouco para que eu possa descobrir o que que a gente coloca nesse vão, né? Que é viver, né? A vida é isso, né? Esses espaços, né? Então, eu estou muito assim animada que de repente, quando a leitura foi avançando, eu me deparei que isso aqui é cuidado. Eu escrever vai ser cuidado para mim, né? Primeiro, essa primeira etapa, que eu entendi que era para ler o capítulo também, quando ela pede para dividir sua idade por 12, né? Eu falei, meu Deus do céu, aí como é que faz para lembrar de 4 anos de idade, 4 anos e meio, né? Então, assim, mas com o tempo eu acredito que a hora que eu me colocar no lugar, alguma coisa vai vir e vai ser muito bacana. É isso. Muitas pessoas têm medo das páginas matinais.
O que que eu penso sobre isso? Da forma que ela pede, é de uma forma completamente livre. Livre, totalmente, sem pudor algum e nem precisa ter sentido. Você pode escrever qualquer coisa, qualquer desconforto. Só que eu acredito que o que impede muitas pessoas de dar início às páginas matinais é o julgamento. Algumas pessoas já me falaram que tem medo de que alguém leia. E como você está escrevendo de uma forma livre, e que algumas coisas podem sair um pouco meio que sem nexo, né? Alguém pode ler e pensar assim, poxa, Lana tá doida. É uma pessoa descompensada, ou então uma pessoa, sabe? Então, acho que também esse medo que nós temos muito enraizados, né? Da crítica, do julgamento, e às vezes um julgamento mesmo nós, pelo que nós estamos escrevendo. Então, é como se todo o pensamento conflituoso, ele cabe no cérebro e você esconde de você, assim, de uma forma que você não está vendo ali diante dos seus olhos. Mas quando você coloca no papel, você mesmo pode se julgar. Eu não sei se vocês conseguiram É captar. assim, eu penso assim, né, Elane, para escrever a gente precisa elaborar melhor o nosso pensamento, né? Colocar um pouco mais em ordem as Em coisas, ordem, até para a gente exatamente. mesmo compreender o que está se passando. Então, pode ser que naquele primeiro momento saia até coisas desconexas, algumas Tá. frases soltas, né? Mas aí, com aquela continuidade ali, às vezes até no mesmo dia, né? As coisas entram num eixo, assim, Não é né? Entram isso. num Não rumo, é isso. né? E a gente elabora melhor não só o pensamento, mas os nossos sentimentos, dá uma nova dimensão, né? Para a gente. Acho que principalmente depois, quando a gente relê, isso aconteceu muito comigo. Aí, olha só, eu estava me sentindo assim nesse momento, né? E acolher isso, né? Em vez de tirar essa pessoa julgadora e super crítica, que eu também sempre tenho a meu respeito, e colocar mais aquela pessoa acolhedora, né? Sobre, né, a gente mesmo, né? Saber acolher, né, esses nossos processos. E também o que que eu observo? Por conta da questão do julgamento, o outro acaba nos calando. O nosso medo de julgamento é tão grande, porque quando você expõe, né, o que está dentro para o outro, ou para as outras pessoas ali do convívio, a outra pessoa sempre vai questionar, vai julgar, vai dar uma pílula mágica, uma resolução que talvez sirva para ele, mas não serve para mim. Ou seja, cada um vai ver pela sua lente. Então, isso está tão enraizado dentro de nós, essa condição, né, de reter para não sermos julgados, que a isso até mesmo compromete essa livre expressão que é escrita, porque a gente já está com isso na mente de que, entendeu? De alguma maneira vamos ser julgados, calados, né? Isso assim, eu acredito que a maioria das obras da Júlia, que ela traz essa metodologia, né, que sempre são, pelo que eu pude observar, né, sempre traz um capítulo, tarefa, as páginas matinais, elas sempre vão ser o carro-chefe, estão lá. E aí não há como, né, serem tão disseminadas, usadas e não ter um resultado. Então, como pesquisadora dos benefícios da escrita, eu tenho convicta, eu sou convicta de que tem esse benefício que vai nos ajudar a estar elaborando melhor, né? Então é isso.
Eu concordo. Agora, eu queria dizer uma coisa diferente aqui, né? Além das páginas matinais, que eu acho que é um desafio e é um exercício fantástico, eu concordo contigo, porque desde essa coisa das cartas florescer, me mostrou muito essa capacidade, né, de ir desenvolvendo essa escrita expressiva e amorosa, mas o que a Júlia pede é um pouco diferente, mas passar por você com essa escrita já me ajudou muito para chegar aqui. Mas uma coisa bem legal que eu acho que tem nessa parte do livro foi que você até passou ali para a gente dentro do grupo, né? É fazer aquele exercício das 25 coisas que eu amo, né? Sim, Então, assim, achei aquilo assim uma coisa muito fabuloso. fantástica. É fabuloso, entendeu? Fabuloso. Porque aí eu pelo menos, ao escrever aquilo, me dei conta de que assim, tudo que eu realmente coloquei ali que eu amo é tão simples e já está no meu alcance. Não precisa de muito esforço para alcançar, sabe? Então, as coisas eu acho que a gente, pelo menos para mim, que eu amo, são as coisas mais simples, né? E vocês Então, não vão imaginar qual vai ser minha próxima atividade. Eu descobri hoje, é, aqui aonde eu estou morando agora, gente, tem muita borboleta, mas vocês ai, não que têm noção do tanto de borboletas que tem aqui. E nem é um bosque, não é urbano, completamente. E aqui na casa tem muita vidraça, sabe? Assim, é tudo paredes de vidro e elas adoram estar, né? E eu, assim, eu tô doida para colocar muita planta, arborizar e trazer mais eu estou só aqui borboletas. pensando naquele símbolo do curso lá da Paula, né? É só transformação isso, né? A E mensagem que traz assim, a a borboleta. borboleta é meu bicho de poder. Olha só Ela, que lindo. a borboleta me persegue. Esse colar aqui, quem me deu foi o meu marido, em 2014, comecei em 2015. E o meu Uhum, apelido que ele colocou em mim é Letinha. Letinha. É, só que bem antes, a Rafa Tavolaro foi quem fez uma leitura do meu bicho de poder. Eu descobri que era a borboleta. Né? Eu até peguei aqui, ó, para vocês terem. Olha só, asinha de borboleta. Gente, nossa, que lindo. elas têm um tempo de vida, né? Olha. Sim. E a- Olane, elas não estão aí porque é aquela época da migração delas, não? Elas têm sempre aí? Que eu não interessante. sei, eu estou aqui há 2 meses. Eu espero que elas fiquem para sempre. Mas eu fico com dó porque elas morrem. E aí, quando, Sim. tipo assim, vai varrer a varanda, né? Uhum, Sempre tem borboleta em algum local. E aí eu descobri, eu não sei se é o meu marido, ele acho que ele fica com dó de jogar a borboleta no lixo ou fora. Eu descobri que lá no vasozinho, né, tem uhum. lá um monte de, alguém vai lá e vai depositando as borboletas mortas lá. E aí hoje eu olhando, eu falei assim, gente, é um desperdício essas Uhum, casas lindas, maravilhosas. Aí eu comecei, eu tenho um caderno, que é esse caderno uhum, aqui, que, por exemplo, eu estou uhum, lendo um livro, aí eu venho nele e escrevo uma frase que me cativa naquela leitura. Aí o que uhum, que eu fiz? Eu peguei cada asinha de borboleta que eu achei e colei aqui. uhum. Gente, olha, aí eu já estou aqui pensando. Eu acho que eu vou procurar na internet um curso aonde eu possa desenvolver, conservar essas asinhas de borboleta. Aí a minha tia até perguntou: você está pegando as borboletas vivas? Eu falei: não, Deus me livre. Deus me livre, não vou fazer essa maldade, né? Só as borboletas que eu achar já na fase final. Mas de fazer tipo quadros, entendeu? Fazer um borboletário, assim, catalogar elas. Porque eu acho lindo, simplesmente. E no livro ela fala, né? A Júlia fala sobre
o que o pai dela, né, adorava ver os pássaros, né, que inclusive ela fez do escritório dela um local onde era uma sala, né, com vista para toda a natureza e ela poderia ali também estar simbolizando essa coisa do pai, né? Então achei fantástico. Então, são essas pequenas sutilezas que a gente, com a nossa mente barulhenta, às vezes a gente perde. Então, tem tanta coisa para a gente fazer. Eu ainda não fiz essa listinha das 25 coisas, né? Mas com certeza vai estar lá, né? A borboleta e várias flores. Adoro pegar pétalas de rosas, de flores, colocar dentro dos livros. E aí, sempre que eu vou fazer uma releitura ou ler um livro, muitas vezes eu me deparo ali com uma pétala de um tempo atrás. Enfim, são pequenas surpresas. É, eu vou falar sobre alguns pontos que eu achei importante aqui de cara, na página 9, né? Que fala sobre os problemas, né, mais frequentes encontrados nessa etapa, que é a questão do tempo que sobra, né? O que fazer com o tempo que sobra? Acho que talvez isso seja uma das coisas que mais inquieta. Você fica imaginando o dia útil e você não ter uma atividade para preencher essa lacuna, né? O quanto isso para uma pessoa que talvez assim fosse muito ativa no trabalho, tivesse uma vida, o quanto isso impacta. Então, tem que ter uma transição, né? Tem que fazer uma transição. Não tem como você simplesmente, hoje você está trabalhando, a partir de amanhã você já vai estar aposentado, né? Então é uma coisa que tem que ser amadurecida, pensada, né? No caso da minha tia aí, antes dela completar o tempo dela, que eu acho que é 30 anos, né? No, como funcionária pública. 30 anos. Eu já passei 7 anos. E ela, antes disso, ela já falava em aposentadoria, que eu me lembro bem, ela já planejava essa aposentadoria, ficava sonhando e tal. Eu acho que tem uma época que ela falava, quando eu me aposentar, eu quero viver viajando, quero ir para as praias e tal, conhecer lugares. Quando Enfim, estava longe, eu sonhava com a aposentadoria. sonhava, eu Mas lembro quando disso. a realidade foi chegando, aí o sonho foi Aí desfeito. ela completou o tempo e aí a gente começou a apertar ela, né? Gente, e aí não vai não se aposentar? E aí, como é que vai ser? Começou a fazer pressão e ela enrolando, embromando e nada dessa criatividade sair. Ou seja, 7 anos passaram e ela continua lá. Sim. E lembra, eu fiz um curso de geleias, Isso, ela lançou planejando essa atividade, que eu acho que não me identifiquei muito, né? Parei de fazer. mas E gostou aí, muito, né? É hora da geleia. exato. Mas estou pensando em outra atividade, assim, que eu goste, como no caso eu falei, né? De pintar, que é uma atividade que é como uma terapia Terapêutica também, também. certo? Terapia. Uhum. E eu acho que a pessoa viaja. É como se, eu acho que uma pintura, quando você vai desenvolver, eu acho que você viaja naquilo ali. E deve ser muito gostoso. Então, assim, eu ainda pretendo fazer um curso de A gente pintura. pode até fazer uma ponte, né? Silvia, que é arte terapeuta, pode colocar no seu hall de atividades futuras, você preparar cursos para pessoas que querem desenvolver essa atividade no futuro. Hein, Silvia? Já é um Ah, insight. olha aí, tem que pensar. Você já ia ter uma cliente, aí Ai, ai. Com certeza. porque a arte-terapia, olha, conversa direto, 24 horas com a criatividade e, assim, com a terapia, é uma união perfeita. Lani, eu acho que é até bacana fazer um comentário para a Marcinha, até mando algumas fotos para ela, né? Eu estou atendendo algumas senhoras
E uma das senhoras, eu estou trabalhando na papietagem com elas, os Sim. bustos, né? E elas estão tirando para fora, né, os desenhos e colocando para fora. Mas está saindo cada coisa tão linda que, se você permitir, eu ponho lá no grupo Ah, sem dúvida, eu para quero. todo mundo ver. Vamos. Nossa, a Marcinha viu, eu tenho mostrado para a Marcinha. E elas estão apaixonadas, elas estão assim se identificando. Aí eu pergunto qual o seu sonho. Então, os sonhos delas, uma queria ser bailarina, a outra queria ser professora, a outra. Então, a gente está fazendo aquele sonho em 3D, né? Trabalhando. E elas vão falando das dores dela de uma forma tão tranquila, tão gostosa, na hora ali que está na mão na cola, a mão na tinta, a mão na argila, a mão no papel, elas vão soltando, falando delas, das dores delas, e vai ali, e elas não vão nem percebendo, né? Porque falar da nossa dor é muito difícil, né? Mas através da arte fica tudo melhor, meu Deus. Sim, com certeza. Então, fica a dica aí, né? E aí, nessa passagem aqui, eu acho que talvez a gente já, de repente, possa colocar uma interrogação, né? O que que eu vou fazer com o meu tempo de sobra? Em alguns cursos que eu faço da Paula Quintão, ela trabalha com essa parte sistêmica, tem coisas que a Paula fala que assim parece meio doido no primeiro momento, mas eu acho que funciona, sabe? Assim, você perguntar para você mesma determinadas coisas, por mais bizarras que elas sejam, dá um estalo, um clique, entendeu? Então, por exemplo, o que que eu vou fazer com o meu tempo de sobra? Sabe? E aí você vem aquela chuva de ideias, né? Pega um papel em branco e aí vai colocando, vai listando possibilidades, né? No que você se vê fazendo, né? Nesse tempo. O que que eu posso fazer no meu tempo que vai ser assim, né? E às vezes é algo só imaginário também. Às vezes a gente vai se aposentar, mas de repente esse tempo não vai ser tão assim, não, né? As coisas elas vão automaticamente se estabelecendo. Então, muita coisa, mais de 80% do que a gente imagina, não acontece com a mesma proporção que a gente imagina, né? Aí aqui fala sobre falta de planejamento. Para essa falta de planejamento, então vamos para o papel também. Vamos colocar, né, os pontos. Por exemplo, a Alzeide mesmo, que está há 7 anos. Se a gente não tiver uma meta, uma data, as alternativas, eu não vou conseguir, né, facilmente obter, entendeu? Então, por exemplo, passaram-se 7 anos. Talvez fazer uma lista do que é positivo, do que é negativo, né? O que eu ganho me aposentando agora, o que eu perco me aposentando agora, entendeu? Começar a investigar quais são os ganhos, né? Para poder você ter um parâmetro de tempo. Então, eu preciso caminhar em direção a essa meta. E aí eu preciso desenvolver esse planejamento. O que que eu preciso planejar? Eu preciso colocar as minhas finanças em ordem? Eu preciso, sei lá, de repente quitar dívidas? Eu preciso, de repente, investir por um tempo? O meu rendimento vai cair em quantos por cento? Eu preciso ter uma renda extra? Assim, procurar montar esse planejamento, porque quando você colocar no papel, fica algo mais visível, né? E mais fácil de você ir dando, como se diz assim, gás para que as coisas elas aconteçam, né? Porque senão daqui a pouco está passando mais tempo e nada acontece. Aqui fala também sobre a sensação de que tudo, de repente, parece antiquado. Ou seja,
a gente se enfia tanto em trabalho que é como se nós fôssemos perdendo a conexão, né, com a gente mesmo. Porque a gente vai. O trabalho é a nossa segunda casa. Então, é como se eu precisasse, né, voltar para o centro, imaginar quem sou eu agora, depois do trabalho. Existia um eu antes, né? Óbvio que o trabalho enobrece, nos traz experiência, mas ele também nos afasta muitas vezes de quem nós somos de verdade. Então, quem era eu antes e quem sou eu agora, né? O que que eu quero estimular em mim mesma para que eu continue, né, apostando, acreditando em mim mesma. E aí fala sobre o medo do desconhecido. Então, que medo é esse? O que que tem por trás desse medo? Esse medo é um medo real ou ele é um medo imaginário, né? Olhar para a autoestima. Como é que está a minha autoestima? Porque às vezes, se você está no trabalho já há tanto tempo e você está meio desconfigurada de você mesma, você precisa se reajustar, né? Ver o que que sobrou aí para poder você fazer os ajustes necessários e partir, né, para a próxima etapa. Encontrei a frase que eu estava procurando, onde eu falei que logo mais embaixo ela fala assim: como ouvi de um amigo recentemente, só trabalho. Quando me aposentar, vou ficar sem fazer nada? Então, ou seja, é como se, olha, eu só sei trabalhar, é só isso que eu sei fazer. E agora? O que que eu vou fazer? Olane, eu tenho exatamente essa fase, essa fala no meu exemplo, porque quando eu parei de trabalhar um tempo atrás, então foi justamente que eu olhei e eu disse, agora eu sou o quê? Porque antes eu era advogada, e agora eu sou o quê? Eu sou o Eu sou quê? dona de casa? Não, peraí, vamos com calma. Eu gosto de fazer o quê? Parece que aquilo parece que era um muro assim que está na frente da gente, é algo que chega a ser quase surreal, né? Mas ele é palpável. Então é assim, ué, mas então, cadê? Eu sou o quê? Porque o dia a dia era voltado muito para aquelas atividades, né? E aquilo a gente tira aquilo tudo da frente e o que que sobrou, né? Então, no primeiro momento, o choque que eu tinha era tipo assim, eu não vou não, porque eu vou tomar um café com uma amiga de tarde. Eu, hein? O que é isso? Aquilo dava tipo um choque dentro de mim, né? Então, era essa, e acho que por trás disso tinha esse medo. Eu falei, por que que você não pode, né? Porque tem toda uma construção de que você então não está fazendo nada, você não produz, então você se desvaloriza não fazendo nada, né? Então, acho que tem essa questão de redescobrir os nossos valores, né? O nosso valor pessoal, que não está no trabalho. Ou resgatar um valor que você acabou perdendo justamente por conta Isso, é exatamente. como se assim, uma configuração, né? O trabalho, ele é óbvio que existem, assim, é inegável, né? A grandeza que existe no Uhum. trabalho, todos os pontos positivos, tudo aquilo que a gente obtém através da realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, né? Da E também, ocupação. né, Alane, quando a gente gosta do trabalho que realiza, não sei se acontece mais quando a pessoa gosta ou não do trabalho, mas eu identificava, eu gostava. Então, é como que aquela aproximação e a gente começa que se identifica com aquilo, né? Então, no primeiro momento, eu tive essa dificuldade, até ir fazendo todo o trabalhinho para redescobrir, né, que existem outras coisas. Mas, assim, Adriana, tem essa questão do gostar, né? Do amar, do aprender a gostar. Mas Pronto. pode ter É, certeza que boa parte das pessoas, elas só pensam que gostam do que elas fazem. uma das dificuldades minha é essa, é que eu gosto do meu trabalho,
E assim, como eu sou tímida, eu tenho dificuldade de fazer amizade, então assim, eu penso assim, eu sair desse ambiente, né, vou me sentir mais sozinha, Mas você pode se né? Eu vou estar com reinventar. essa Mas aí crise. é que tá, olha, eu vou te contar. Depois a gente descobre que a gente faz amizade em tudo quanto é lugar, das mais diversificadas possível. Vou te dar o spoiler Exato. já, tá? Pode ir que você vai encontrar amizade. A Adriana vai lhe É. mostrar o pulo do gato. É. Muito bom. Então vamos lá. Eu estou vendo aí que Eugênia ela dorme cedo. Não é, Eugênia? Você já está com sono. Carinha dela não nega. Aqui fala também, este livro pretende abordar temas tabus para os recém-aposentados, né? Que são tédio, inconstância, sensação de falta de propósito, irritabilidade, empolgação e depressão. Ou seja, são só alguns exemplos, né? A intenção é fornecer aos leitores um conjunto simplificado de ferramentas que, quando combinadas, proporcionarão um renascimento criativo. Ou seja, a gente vai, ao longo dessas semanas, né, pegar esse combo de tudo que a autora nos traz, nos oferece, moldar para aquilo que é adequado para a gente, confortável, sem sofrimento, sem dor, né? E a gente também vai trazer a nossa bagagem, né? E outras fontes que também eu sei que a gente está constantemente aqui buscando, né? O autoconhecimento. E isso no final vai dar um resultado bom, né? Isso aqui, assim, eu tenho quase certeza de que no final das 2 semanas a gente vai estar aqui, né, falando das nossas transformações. E aí, para essa semana, que eu gostaria que vocês não abrissem mão de fazer essa lista com as 25 coisas, né? Sugerido no exercício, mesmo assim que são as coisas simples, né? As mais corriqueiras, e que de repente a gente vai, outras coisas vão engolindo a gente vai deixando de lado, então talvez assim, resgatando coisas que a gente, no nosso ambiente, a gente valoriza, né? Deixa eu ver outro ponto. Tem essa frase também, que eu até compartilhei hoje, né, que é do Picasso. Toda criança nasce artista, que é aquela coisa lá do dom. A gente vem com os nossos dons. O segredo é continuar assim depois de adulto, porque, né, se tornar adulto vai afastando essa criança desses dons, né? Dessa criatividade. Então, é como se fosse realmente a gente fazer esse resgate. Queria falar também sobre os princípios básicos para recuperar a criatividade, né? Aí aqui fala sobre, são 10. A criatividade é a ordem natural da vida, a vida é energia, energia criativa em estado bruto. Existe uma força criativa latente em todas as formas de vida, inclusive em nós. Isso aí a gente vê em todos os lugares, tudo que se relaciona com a natureza. Gente, é incrível. Se a gente parar para observar as mildezas, né, do dia, né, a beleza que há em tudo, é tudo muito criativo. Quando nos abrimos para a criatividade, nos tornamos receptivos à criatividade instilada em nós e em nossas vidas pelo Criador. Todos somos criações e por isso somos feitos para dar sequência ao ciclo da criatividade, sendo criativos. A criatividade é um dom que Deus nos deu. Usá-la é uma forma de retribuir. Então, a criatividade é gratidão.
quando você devolve isso para a vida, né, usando aquele dom seu de forma criativa, né, as nossas aptidões, os nossos talentos, né? Então, é uma forma de agradecer. A recusa à criatividade é uma atitude individualista e contrária à nossa própria natureza. Quando nos abrimos para explorar a criatividade, nos abrimos para Deus, uma atitude louvável e correta. Quando abrimos nosso canal criativo para o Criador, muitas mudanças sutis, mais poderosas, podem ser esperadas. Então, talvez esse barulho que a gente vive, né, da nossa mente, as cobranças que a gente recebe, as nossas cobranças internas, que às vezes elas são maiores do que o que vem de fora, né? Às vezes a gente entra num embate com nós mesmos. Então, abrir esse canal criativo, né, é estar em conexão com o próprio Criador. E a gente aí passa a perceber outras sutilezas e, às vezes, assim, até desejos que a gente tem e que eles já estão ali diante da gente e a gente não consegue ver. A gente até vê, mas não enxerga, né? Não sente, não absorve. É seguro nos abrirmos para uma criatividade cada vez maior. Nossos sonhos e desejos criativos vêm de uma fonte divina. Quando nos movemos na direção desses sonhos, nos aproximamos de nosso aspecto divino. E aí, outra parte aqui, onde fala sobre as páginas matinais, eu grifei. Quando escrevemos sobre ressentimentos, medos, alegrias, dúvidas, sonhos e desejos, dizemos ao universo quem realmente somos. Então, se a gente muitas vezes não quer escrever porque tem medo do nosso próprio julgamento de forma inconsciente, quando a gente se abre, se permite escrever, colocar no papel, né, imprimir aquilo que está no pensamento, digamos que a mão e o lápis seja a impressora. Então, a gente está também se abrindo. Nós estamos colocando realmente para fora quem nós somos. Lá na página 20, fala novamente. Aparecemos da maneira como somos no papel. E em pouco tempo começamos a viver de acordo com nossos próprios termos. Então, é como se você também aceitasse, né? Ser quem você se deparar com essa escrita, como a Adriana mesmo falou, que em alguns momentos você tem a condição de ler novamente, de fazer comparações em relação ao quanto você evoluiu, né? O quanto você cresceu, o quanto você aprendeu. Essa escrita nos ajuda muito na aceitação de nós mesmos, né? Tal como Exatamente. somos, né? E é isso daí que eu para mim, né, eu traduzi isso como uma integração, como trazer para dentro, né, da gente essa coisa de tudo que a gente é, esses fragmentos que estão soltos aí, do que a gente gosta, do que valoriza, mas que está, de alguma forma, escondido dentro da gente, né? E quando a gente traz à tona isso, a gente novamente como se apropria desses recursos novamente, aceita isso que às vezes a gente estava até com uma cara meio torcida para aquilo ali, né? Mas a gente se apropria de novo. E ao fazer isso, né, é como se a gente fosse mais inteira do que a gente está agora nesse momento. Parece que a gente vai crescendo, porque a gente vai integrando essas partes. Isso. Né? Eu vou falar sobre a Alzeide, sem ela me autorizar a falar isso, mas eu vou revelar aqui uma coisa sobre ela. Quando eu era pequena,
eu era louca para pegar uns cadernos que ela fazia. Ela pegava cadernos de pauta mesmo, normal. Ela fazia tipo uma colagem, né? Misturava assim flores, pessoas, tal. Sabe assim quando você está na adolescência, que você romantiza, que você sonha, que você não conhece o mundo, mas você viaja através das revistas da Avon, das paisagens, você faz recortes, assim, você dá asas para a sua imaginação, você sonha com um amor, com um príncipe encantado, com pássaros, enfim, isso é o mundo da ilusão, o mundo da fantasia. E nós, humanos, a gente precisa de ilusão, a gente precisa de imaginação, a gente precisa de sonhar. Só que à medida que a gente absorve esse monte de coisa, essa parafernália de coisa, de produtividade, de você tem que ter propósito de vida, você tem que vencer na vida, você tem que ter dinheiro, você tem que criar seus. Ou seja, é tanta coisa, entende? Que é, essa parte nossa que sonha, que se ilude, fica abafada. E às vezes as decepções que a vida nos proporciona, né? Que também nos engrandece, nos enriquece, porque a gente aprende muita coisa, ou não, a sua mente entende que, eu sei o começo, o meio e o fim, não vou gastar energia com isso. E aí você para de sonhar, muitas vezes. E aí, às vezes, gera até um bloqueio. Muitas vezes eu convido ela para participar das jornadas, da escrita, e ela sempre se interessa, vai lá, participa, aparece, não aparece. Aí não compra o caderno, aí diz que não escreve, diz que não tem tempo. Ou seja, é como se, sabe? Então, assim, muitas pessoas passam por esse bloqueio, mas está lá dentro a essência, né? Exatamente. E aí, quando eu vi aqui no início, como Márcia falou, quando eu fui vendo assim que tinha essa escrita matinal, eu já fui ficando meio desanimada, entendeu? Porque eu tenho essa dificuldade. Eu escrevi muito, eu fazia poesia, eu era muito inspirada. Muito. E por alguma decepção, desacreditar em alguma coisa, eu me bloqueei, né? Que hoje eu não consigo estar escrevendo, falando alguma coisa. Mas assim, ela foi deixando à vontade, até falou, como ela disse, não precisa nem escrever no verso da folha. E aí ela foi falando, falando, e nesse interesse dessa descoberta, né, dessa criatividade de surgir alguma coisa nova, eu senti vontade para ver, né, se eu me descubro em alguma coisa. Só que ainda, né, não sei que barreiras ainda eu vou ter, né, para começar e deixar fluir. Quais são as resistências, As né? resistências, exatamente. Porque eu fiquei com essa dificuldade, entendeu? Sim, é algo que o cérebro, né? Ele quer o quê? Zona de conforto e poupar energia. Mas eu acredito muito também que tem a ver com algum desencanto, Sim, as entendeu? desilusões, Assim, né? eu tinha uma ilusão de um amor eterno, uma coisa que não acabava, que não fosse traído aquilo, uma coisa verdadeira. E aí eu fui vendo que não era assim, a vida não era assim. E aí aquela coisa linda de escrever, de soltar aquilo, é como se aquilo ficou reprimido e de achar que não é assim, não é verdade. Então, assim, é como se fosse um desencanto, né? O que eu comecei a entender isso. E hoje eu tenho essa dificuldade muito grande de escrever e expressar, né, qualquer coisa no papel. É algo que permanece no inconsciente. É, Fala Eu aí. ontem, eu ontem ouvi uma frase que se aplicava a
ao perfeccionismo, assim, a procrastinação, melhor dizendo, né? Mas eu acho que ela se aplicaria muito bem, eu estou aqui pensando agora, eu acho que ela se aplicaria muito bem ao bloqueio criativo, porque eu trouxe isso para mim, né? A pessoa disse assim, a procrastinação é o sequestro da alma pelo corpo. É como a tua alma quer ir, mas o teu corpo diz, já, fica mais aí, fica quieto, para que você vai ter esse trabalho? Né? Por que você vai mexer nisso? Você vai se desiludir, você vai se cansar. Então, a pessoa falou voltado para a procrastinação, sabe? Mas eu acho que para o bloqueio criativo ela serve perfeitamente, que é o bloqueio criativo é o sequestro da alma pelo corpo, porque é a alma da gente está pulsando, ela está ali dentro. Olha, você escrevia poesia, eu também escrevi, eu retomei escrever poesia, né? Ia me dar esse prazer novamente. Então, eu vejo assim, estava ali dentro de mim, só que eu passei anos redigindo coisas, poxa, super importante para o juiz ler. Não lia nada, era tudo mentira. Mas a gente tem vai substituindo ilusões, né, que não levam a gente para um caminho de expansão do nosso ser. Né? Leva para um caminho que o ego, né, que está querendo dominar o corpo, a mente da gente, né, querendo dominar. Então, eu não sei, essa frase, não sei se faz sentido para vocês, mas para mim está uma coisa muito forte aqui, sabe? Sim, muito bom, muito bom. São muitas, assim, nossa, só essa introdução daria umas 2 horas aqui, sabe? Mas, assim, para a gente não, para a massinha que já está precisando sair, eu já vi que são 21h50, eu vou dar uma pincelada aqui, né, sobre o molde que a gente vai seguir no grupo, e a gente se despede, a gente vai, né, guardar um pouco do que ficou de hoje, anotar, sempre muito importante, reservar um caderno, anotar os insights, anotar o que vocês estão aprendendo, anotar as dúvidas, as perguntas, sabe? E fazendo minuciosamente esses pequenos recortes, porque tudo que a gente puder compartilhar vai ser aprendizado para todas nós, né? E principalmente para as pessoas que não puderam estar aqui, né? E que eu sei que por N razões essas pessoas não estão aqui hoje. Ô, Lani, deixa só a Adriana repetir a frase. Eu acho que ela vai colar essa frase lá no grupo. Eu Não posso gostaria. falar. Eu Ela posso fugiu. falar, mas eu posso repetir. O bloqueio criativo é o sequestro da alma pelo corpo. Pelo A corpo. pessoa, eu estou parafraseando, porque a pessoa falou isso em relação à procrastinação, mas eu acho que se enquadra perfeitamente. Perfeitamente. Escreva ela lá no grupo para a gente. Vou escrever, vou escrever. E aí, nós lemos até a página 30, né? Durante essa semana, a gente vai. Deixa eu ver qual vai ser o nosso próximo encontro, que não vai ser daqui a uma semana. Deixa eu só acessar aqui. Cadê no grupo? As datas. Ah, meu Deus. Aqui, achei. Então, nosso próximo encontro vai ser dia 24, né, de março. Então, até lá, nós vamos ler o primeiro capítulo, que será a semana 1. Essa semana, logo amanhã, eu vou preparar, toda semana eu vou preparar os cards, né? O que são os cards? São as tarefas, né, propostas para a gente ir compartilhando no grupo, porque eu sei que nem todo mundo vai estar ali colado lendo o livro, mas às vezes vai querer fazer os exercícios, vai querer interagir, enfim. Então, assim, é uma coisa prazerosa para mim. Então, eu vou preparar os casos, vou colocar na área de membros, vou colocar no grupo. E também coisas extras, né? Pensamentos, coisas que vai nos despertar. E vocês também, né? Vão poder fazer isso. De repente, sei lá, uma descoberta, que hoje eu estava andando pelo parque, e aí algo me inspirou.
assim, esses pequenos achados do dia a dia, a gente vai também estar compartilhando no grupo, tá certo? Esse encontro de hoje, eu vou gravar ele em podcast também, vou estar disponibilizando e vou estar reprisando para várias pessoas que se interessaram, mas que ficaram assim meio que indecisas, não sei, vou, não vou, enfim, vou estar deixando disponível a gravação também, do nosso primeiro encontro, tá bom? Dúvidas, perguntas? Alguém quer falar? Brígida, Silvia, Márcia, Eugênio. Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Podemos, então, encerrar? Tem, gente? Todo mundo agora ficou no minuto de silêncio. O meu sono passou para todo mundo, meu Deus. É porque eu fui à missa às 5 horas da manhã e realmente não faz parte da minha rotina acordar às 5 horas. Mas na Ah, sexta-feira, por conta da quaresma, o sim, padre viu essa situação e enquanto eu acho que dá para ir, eu tô gostando do momento. sim. Aí o Então, sono agora. mas a gente vai se despedindo agora, tá bom, minha gente? E o mais a gente vai trocando lá no grupo. Grande beijo e boa Então, leitura para Obrigada, Alane. vocês. Um O beijo, nosso boa próximo Mariana. semana. encontro vai ser recheado. Beijinho, beijo. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite.